Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje nós teremos uma leitura intuitiva. É uma leitura para o coletivo, atemporal, pode ser que não ressoe com você, então se não ressoar, jogue para o universo, provavelmente ela falará com outro grupo de pessoas. Por isso tenha discernimento e sabedoria para escutar essa mensagem. Porém, se essa leitura fizer sentido para você, eu peço para que você possa curtir, comentar e compartilhar este vídeo e se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Se você também tiver interesse em leituras particulares, eu vou deixar na descrição deste vídeo o contato para leitura particular e mapa numerológico de numerologia cabalista. Bom, então vamos lá, eu te desejo uma boa sorte. Eu vou iniciar essa leitura hoje com o oráculo da criança interior, para a gente ver qual a mensagem que precisa ser passada. Espiritualidade, por favor, qual a mensagem que vocês querem passar? Qual a mensagem que precisa ser passada? Uma mensagem, um alerta, um direcionamento? Qual a mensagem, por favor? Caíram duas. Escreva uma carta para a sua criança interior. Seja verdadeiro a quem você de fato é. O medo não vai fazer você parar de brilhar. O que mais? O que mais, por favor? Vá a uma aventura. Hoje é um dia para que você possa arriscar algo diferente, né? Para tentar algo diferente ou fazer algo diferente. Mais uma, por favor. Deixe o passado ir. É hora de visualizar, de criar, enfim, uma nova história. Bom, hoje eu resolvi tirar 4 cartas com esse deck. E no fundo nós temos... Nunca é de fato o fim. É como se no fim tudo estará bem. Bom, a primeira mensagem que nós temos aqui é um convite da espiritualidade para que você possa se arriscar numa nova aventura. E é muito assim, né, porque eu falei em um vídeo passado, algum desses vídeos para trás, alguma leitura passada, sobre o fato de que a mensagem, ela sempre continua se repetindo de alguma forma, porque provavelmente alguém precisa escutar essa mensagem. Então, mais uma vez aqui nós temos uma mensagem que fala sobre mudanças, seja qual nível for, seja mudança de perspectiva, tudo e qualquer tipo de mudança que você pode imaginar na vida. E aqui mais especificamente, se você tem esse desejo de trazer uma mudança para a sua vida, para o seu eu interior, e se você sabe que essa mudança é uma mudança que de fato vai mostrar ao mundo o seu eu e os seus desejos que talvez você tenha escondido no momento,
é um convite para que sim, que você vá nessa aventura, que você se arrisque a fazer uma coisa diferente neste momento de agora, neste momento presente. Que se você está nutrindo um desejo no seu coração de trazer uma mudança para encarar e para peitar e para bancar quem você de fato é, se até então você veio se escondendo do mundo, é para que sim, você faça e traga essa mudança para sua vida. Eu acredito que de todas as cartas maravilhosas deste baralho, essa é a minha favorita, porque é uma carta muito singela, é um unicórnio, né? E é assim, é uma carta muito singela por causa das cores, né? Ela não é uma carta muito chamativa. Ela tá nos tons mais de lilás, de um azul, de um amarelinho clarinho, né? E esse unicórnio também ele tá meio singelo, mas ainda assim ele tá brilhando em meio a essas nuvens que estão muito bonitas, né? Essas nuvens, as cores dessas nuvens estão muito bonitas. Mas ainda assim ele tá brilhando, ele tá ali sendo quem ele é, sabe? Ele é diferente, mas ele tá sendo quem ele é. Então, e a mensagem dessa carta é: seja verdadeiro ao seu ser, seja verdadeiro ao seu ser. O medo não vai fazer com que você pare de brilhar. Então, um convite inicial que nós temos é este. É o convite que a espiritualidade está fazendo, caso você tenha uma vontade de trazer uma mudança para sua vida e você sabe que essa mudança, de fato, é você bancar alguma parte do seu ser que até então você tem recusado e você tem rejeitado em si, é para que você assim o faça. E se aqui eu estou me comunicando com alguém que carrega a ferida da rejeição por parte da figura materna que te criou, é um convite para que você possa trabalhar essa ferida da rejeição. E você pode fazer isso olhando para o seu passado, revisitando essas questões na sua vida, curar estas questões para que então você possa deixar esse passado ir embora, para que então você venha criar uma nova história para sua vida. E você pode fazer assim, começar a trabalhar essas feridas, obviamente com a ajuda de um profissional, mas também no seu próprio processo de autoconhecimento, no seu próprio processo de interiorização, você pode escrever uma carta para sua criança, para todas as vezes que talvez você tenha se sentido rejeitado, simplesmente pelas vezes que você mostrou quem você era, sabe? Por todas as vezes que você se mostrou ao mundo e talvez você tenha se sentido rejeitada ou rejeitado por quem você é, pela sua essência. Então você pode começar a trabalhar esta cura também escrevendo uma carta. Escreva uma carta para a sua criança interior. Escreva uma carta para ela e diga a ela tudo aquilo que lá atrás ela tenha se sentido rejeitada, seja pelo seu corpo, pela forma que ela desenhava, enfim, o que quer que seja que talvez tenha sido rejeitado, que talvez tenha provocado essa sensação em você lá atrás. E hoje você pode escrever essa carta e falando e afirmando todas essas características que um dia foram rejeitadas de uma forma positiva. Então, por exemplo, se lá atrás você se sentiu rejeitada porque você não se sentia adequada por alguma forma, alguma característica sua, por alguma qualidade sua, então hoje olhe para essa criança e fale para ela: você é digna disso por causa disso. Você é amada, você é reconhecida. Enfim, você pode ressaltar todas as características positivas que talvez um dia tenham sido colocadas como um modo de rejeição, para que então você venha ressaltar mais uma vez que sim, você pode ser quem você de fato é, e sim, você pode trazer a mudança para sua vida e bancar quem você é. E deixar o seu passado de dor e de rejeições e trabalhar essas feridas, sabe? Para que você possa trazer a mudança para sua vida. Eu esqueci de embaralhar o tarô acástico. Eu vou tirar um complemento com ele.
complemento, por favor. As areias do tempo. A Guerra das Rosas. Ai, nossa, eu esqueci o nome dessa tradução dessa carta, mas eu sei o significado dessa coisa, esqueci a tradução em português. Mas em inglês é The Lookout. Preciso voltar a estudar inglês urgentemente, relembrar algumas coisas. Bom, vamos lá. O que mais? O que mais? Mais uma, por favor. O que mais? Sete de pergaminhos. E no fundo, o rei de pergaminhos. Bom, deixa eu só dar uma arrumada aqui. Bom, aqui eu posso estar me comunicando com alguém que está passando por um conflito interno, um conflito nas suas emoções. Talvez sobre essa mudança específica que você deseja trazer para sua vida. Isso está te gerando um conflito muito grande. E especialmente a gente pode estar falando que o conflito interno, ele pode ser mais provocado também pela questão externa. Especialmente a gente pode pensar aqui em uma questão familiar. E a mensagem que nós temos é como se, para que você possa, de fato, lidar com as consequências dessa mudança que você deseja trazer para sua vida, você precisa ter em mente que tudo na vida exige tempo. E mais uma vez a gente fala sobre mudança e mais uma vez a gente fala sobre tempo, porque é essa mensagem que está na mesa. E muitas vezes, quando a gente acaba tendo alguns conflitos externos, e até mesmo se a gente pensa nos nossos conflitos internos, né? Para que a gente possa trabalhar o nosso processo de cura, a gente precisa trabalhar parte por parte. E é exatamente desse modo. Quando nós começamos o nosso trabalho de cura, o nosso processo de cura das nossas emoções, a gente não vai conseguir curar tudo de uma vez, a gente não vai conseguir trabalhar tudo de uma vez. É um processo longo, é um processo minucioso. E é um processo que não é linear, ou seja, se você começa o seu processo de cura, você vai começar a trabalhar, você vai começar a falar de algumas emoções suas que talvez você sentiu lá atrás, de alguns traumas que você precisou lidar lá atrás, talvez hoje você ainda precisa revisitar essas questões, e aí pode ser que no meio desse processo, talvez você cometa falhas e aí talvez você retroceda de alguma forma no seu processo, mas tudo bem, até porque isso também tem um significado para que então você possa dar continuidade
trabalhar o processo de cura e os conflitos internos, trabalhar as nossas emoções, também está muito atrelado com a nossa resistência, para que a gente não, em muitos momentos a gente não quer encarar, a gente fica resistente a lidar com as nossas próprias questões, especialmente quando se trata de uma questão mais específica que nós temos aqui, sobre você trabalhar o seu processo de se libertar de alguma coisa que você sabe que essa coisa específica, no caso, essa mudança que você deseja trazer para sua vida é você se mostrar ao mundo e mostrar a sua essência, talvez uma essência que até então você tenha escondido por medo do julgamento e por medo dos conflitos externos. E isso te causa um grande conflito interno. Quando você começa a Quando você encara que você está num momento que você precisa trabalhar isso e você precisa olhar para isso, até então, se você não conseguiu lidar com isso, e até então, se você não conseguiu trabalhar isso dentro de si, muito também é por causa da sua própria resistência e não querer olhar para isso, e não querer lidar com isso, e não querer trabalhar isso. Mas algumas coisas na nossa vida, em algum momento, elas chegam como uma convocação. Como se fosse assim, ou você olha agora, ou o barco vai pegar fogo, sabe? Ou as suas emoções, elas vão continuar ficando nesse turbilhão interno, cada vez mais difícil de você conseguir ir colocando isso para debaixo do tapete. Ou aqui é um arcano maior que nós temos, né? E eu sinto essa carta até mesmo como uma intervenção divina, sabe? Para que, nesse aspecto aqui, a minha intuição me traz muito como uma intervenção divina, como se assim, ok, você não quer lidar com isso, você vai arrastar isso e você vai continuar não querendo olhar para isso, mas chega um momento da vida que não é como se não houvesse escolha, não há escolha. É como se para que a mudança precisa ocorrer de alguma forma, a mudança precisa ocorrer, mas se ela não parte de você, então alguma intervenção divina vem e acontece na sua vida para que então você aprenda, e aí, infelizmente, nesse caso, para que você olhe para isso, precisa acontecer pela dor. Porque é como se a vida tivesse te apresentado diversas formas de trabalhar esse processo e escolher trabalhar e olhar esse processo e essa questão específica da sua vida através do afeto, através do amor, ou seja, através da aceitação de que você de fato precisa olhar para isso na sua vida. Mas se mesmo com todas as oportunidades que lhe foi dado, de você olhar isso, de olhar essa questão, de se aceitar, de trabalhar a sua aceitação e de fato arriscar e entrar nessa embarcação e mudar a sua vida da forma que você enxerga que precisa ser mudada, se mesmo assim você preferiu ignorar todas as intuições, ignorar todas os recados que a espiritualidade talvez já tenha te dado, se mesmo assim você prefere fazer isso, então é como se neste momento alguma situação externa convocasse você a olhar para isso, para que a sua vida possa dar prosseguimento e então tomar um novo passo e a mudança de fato acontecer, essa mudança que você precisa. Mas aí então, tendo que lidar com essa mudança, é importante você ter em mente que toda mudança, todo processo, tudo aquilo que vem para mexer com a gente, para transformar a gente e que de fato vai trazer um turbilhão de sentimentos, sabe? Esse conflito muito grande, tudo isso que vem para mexer dentro da gente e, obviamente, no nosso externo também, esse processo, que é o processo de cura e de trabalhar todas essas questões, ele exige muita resiliência. E ele exige... A resiliência, ela tá muito atrelada ao tempo também, né? Que é como que você vai lidar com aquelas questões, como que você vai ressignificar isso. E é você se permanecer firme nesse processo. Então, tá doendo? Tá doendo. Tá doendo, tá difícil, mas eu vou encarar e eu vou encarar e eu vou trabalhar e eu não vou desistir do meu processo, eu vou continuar, porque eu sei que eu vou chegar lá na frente
e eu vou sair desse processo muito diferente de quando eu entrei nele. Mas para que você possa chegar lá na frente, você precisa compreender que todas as coisas têm o seu tempo. Aqui, mais especificamente, é um detalhe à parte, né? Se você tem conhecimento sobre o seu mapa numerológico, na sua numerologia cabalista, eu posso estar lidando com pessoas que têm a dívida kármica 14 ou a dívida kármica 16, que é a dívida kármica do ego. E a 14 é aquela que pede o tempo das coisas, né? Que fala muito sobre o tempo das coisas. Como se nessa ânsia de querer resolver tudo de uma vez, a gente não tivesse a compreensão de que o tempo divino é quem comanda as coisas, não é o nosso tempo. O nosso tempo é uma invenção. O tempo divino que fala, agora é a hora de você lidar com isso. Porém, o tempo divino também vai mostrando. Eu tô te dando sinais para você lidar com isso. Você não quer lidar com isso. Mas com relação ao processo que a gente vai ter que lidar depois que algo vem para bagunçar e para talvez mexer nas nossas estruturas, esse processo ele demanda tempo e ele é minucioso. Trabalhar as suas emoções e trabalhar algo que talvez tenha te ferido, trabalhar uma ferida de rejeição, por exemplo, é detalhe por detalhe. Eu sempre falo dessa carta, né? Ele, para construir esse monumento, ele precisa ir devagarzinho. E para mim, essa carta tá cruzando com a carta da... para que você possa escrever uma carta, né? para sua criança interior. Então, você poder escrever uma carta é como se fosse parte deste processo. A cura, a nossa cura, ela também fala sobre a cura da nossa criança, obviamente, né? Então, poder escrever, não que eu vou te falar assim, olha, você escreve uma carta para sua criança interior e você vai estar curado de todos os seus problemas. Não é assim. Não é assim. É como se você poder escrever uma carta fosse uma parte do seu processo de trabalho interno. É como se fosse um momento que você vai tirar para si, para olhar para o seu passado, revisitar o seu passado, olhar para esta criança que precisa de cura e trabalhar algum ponto específico, mas é um dos pontos que podem te ajudar no seu processo de cura, no seu processo de autoconhecimento. É um dos pontos, não é o ponto principal, mas é um dos que sim, são muito válidos. Esse ponto específico é muito válido. Você poder trabalhar a cura da sua criança interior, até porque os nossos traumas, eles são gerados lá atrás, né? Então, sim, é importante você revisitar o que lá atrás talvez tenha te feito você se sentir rejeitado, abandonado, traído, humilhado, enfim. Mas uma outra mensagem é como se esse conflito interno que te traz não poder bancar quem você é, não poder bancar quem a sua essência de fato, fizesse com que as suas emoções, sabe, ficassem muito explosivas. E é como se eu possa estar me comunicando com pessoas que acabam tendo essa questão específica da sua vida, que eu não sei o que é especificamente, essa é uma leitura para o coletivo, então não tem como eu saber qual é a sua questão, né? Eu posso dar alguns exemplos e você vai adequar isso na sua vida, mas é algo que de fato mexe muito com as suas emoções e você não poder, e não conseguir, aliás, não poder, não é não poder, mas você não lidar com isso, é como se a forma que você tem de reagir a isso, até mesmo inconsciente, é como se fosse te provocando oscilações de humor durante o dia, é como se te provocasse atitudes explosivas e impulsivas. E essas questões específicas da alteração de humor, as atitudes impulsivas, todas essas questões, mais especificamente, eu não estou falando aqui de nada patológico, ok? São questões do ser humano que todo ser humano pode apresentar em algum momento da vida. Então, é como se fossem atitudes que você tivesse reativas
mas mais por algo que você não está olhando, ou seja, por algo que você está recalcando, ou por algo que você está, talvez, tendo muita resistência para olhar. Às vezes você nem tá recalcando, às vezes você sabe que a questão tá ali, mas você tá literalmente com uma resistência muito grande para olhar para essa questão específica e você. E aí a forma que você tem de lidar com isso no seu externo é com essas questões específicas que eu falei, né? Com esse conflito muito grande. E aí no seu dia a dia pode ser que você fique muito impaciente, tenha talvez essas crises assim de raivas do nada, mas não é do nada, né? Tem motivos essas questões. Mas aqui especificamente para você que ressoar com essa leitura é sobre a questão de uma mudança que você sabe que precisa provocar na sua vida, que precisa trazer para sua vida de algo que está muito relacionado a aceitar quem você é, aceitar o seu ser. E você não tá olhando para essa mudança. E justamente porque é alguma ferida muito específica que você carrega de lá de trás. Se hoje talvez, por exemplo, vou dar um exemplo para que fique mais claro. Se você tem medo de se mostrar ao mundo, enfim, de trazer essa mudança específica para sua vida, no sentido assim, eu vou mais uma vez falar, né, sobre questões de mudança, vida afetiva, vida amorosa, vida familiar, vida profissional, enfim, mudança de casa, enfim, qualquer coisa que você pensa pode ser mudança especificamente, que a gente pode pensar numa mudança. Então, se hoje você tem, por exemplo, medo de ser humilhado, caso você tome essa atitude específica na sua vida. Se hoje o seu maior medo é ser humilhado, isso significa o quê? Que muito provavelmente você pode carregar a ferida da humilhação. Porque se esse é o seu medo, é o medo de talvez revisitar algo que lá atrás já foi sentido por você em algum momento da sua vida. Então, por isso que é tão importante a gente trabalhar o processo de autoconhecimento para que a gente perceba quais são os nossos medos hoje. Porque se você carrega, por exemplo, eu tenho muito medo de ser traído. Qual o outro momento da sua vida que você já foi traído? Porque se esse medo ainda está presente, é porque talvez em algum momento você já tenha vivenciado isso de alguma forma na sua vida. Então você precisa trabalhar a cura disso. Bom, e obviamente, né, se você precisar contar com um profissional para que você possa trabalhar essa questão específica. Mas muito provavelmente aqui a gente está falando de algo que pode sim estar muito atrelado com mudanças que podem até mesmo acarretar em algo que vai mexer até mesmo na sua estrutura familiar. Por isso é muito delicado, mas exatamente por isso que precisa ser olhado e não colocado para debaixo do tapete, né? Exatamente por isso que precisa ser visto. O que mais nós temos? O que mais nós? O que mais nós temos, por favor? O forasteiro. Tá. Além da ilusão. Compreensão. Criatividade. A Imperatriz. De fato, aqui reforça para mim o que eu havia mencionado sobre talvez uma possível ferida de rejeição por parte da figura materna que te criou.
E é como se muito provavelmente pode ser que talvez o seu maior medo de trazer essa mudança para sua vida fosse a forma com que essa figura olharia para você. Mas isso está muito baseado em projeções. Na forma com que você se projeta nela e, de alguma forma, na forma que ela mesma se projeta em você. Então, é exatamente isso que precisa ser trabalhado. Enfim, é uma perspectiva. Uma outra perspectiva é como se você começasse a trabalhar esse processo de cura, você trabalhasse também a cura da sua criança que talvez tenha se sentido muito presa, por não poder ser quem ela é, por se sentir talvez muito reprimida, muito presa a estruturas muito presas mesmo, sabe? E o convite que nós temos é que você possa olhar essa situação específica além da ilusão, além daquilo que talvez você imagina. Ou seja, é o medo, então olhe para além do medo. Olhe para muito, trabalhe o seu olhar para além do medo. No sentido, aqui a gente tem, né, arrisque-se nessa aventura. Hoje é o dia para que você possa se aventurar e tentar alguma coisa diferente na vida, né? Então, aqui eu tenho um outro detalhe bem específico, se ressoar com você, eu posso estar me comunicando com alguém que tem Sagitário forte no mapa. Então, aqui é como se o convite fosse para que você pudesse olhar para além dos bloqueios que pensar nessa mudança podem te trazer. Então, por exemplo, a gente sabe que a gente tem muitas polaridades, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo básico e você vai, obviamente, encaixar isso na sua vida, né? Bom, vou dar um exemplo. Eu quero sair da minha cidade e eu quero mudar eu quero sair do interior e eu quero mudar para cidade grande. Como que eu posso pensar? Bom, se eu vou ficar presa nos medos, eu vou pensar, é muito perigoso, é muito difícil, eu não sei me virar, talvez eu passe dificuldades, vai ser difícil me adaptar, enfim, muitas questões. Agora, o que é olhar também para além da ilusão? Não é que esses medos são ilusórios. Talvez, de fato, esses medos, eles podem até mesmo ser reais, porque, de fato, a gente precisa se adaptar. De fato, é um pouco mais perigoso. As cidades grandes, elas têm uma dinâmica diferente, então sim, a gente precisa ficar mais alerta. Então, assim, não que essas questões sejam ilusórias, mas a questão primordial é que você não fique preso ou presa nessas questões. Então, ok, agora deixa eu pensar o que isso pode trazer de diferente para minha vida. Bom, pode ser que talvez eu tenha mais oportunidades no mercado de trabalho, pode ser que a minha vida de fato ela vai ser uma grande mudança. Eu vou conhecer novos grupos de pessoas, eu vou precisar me adaptar, eu vou ter mais acesso a coisas e a lazer, enfim, que talvez lá no interior eu não tenha. Então, para que talvez esse processo seja mais leve para você, você pode tentar focar nos benefícios que você deseja trazer com isso. E, obviamente, o benefício maior que nós temos aqui na mesa é você, de fato, ser verdadeiro com a sua essência, ser verdadeiro com o seu ser. Esse é o benefício maior. Os outros, os outros benefícios, eles vêm para somar. Mas o benefício maior é você bancar quem você é e não se esconder e não se sentir preso e poder se libertar. É como se quando essa criança abre esse portão e entra dentro desse local colorido, é a sensação que esse pássaro tem de simplesmente estar livre. De estar livre. Bom,
Eu vou tirar para finalizar aqui com o tarô, né? Eu tirei mais com os oráculos e com o tarô acástico. O que mais? Qual a última mensagem? O que mais, espiritualidade, por favor? O Cavaleiro de Paus é de fato se aventurar, né? O Cavaleiro de Paus é aquele que vai, se aventura, energia de Sagitário aqui mais uma vez. E arrisca. O Cavaleiro de Paus é como se ele usasse todo esse fogo interno que te aprisiona e que te maltrata, sabe? Que faz as suas emoções ficarem conturbadas. É como se você transmutasse isso para suas atitudes, para dar força para suas atitudes, para trazer a mudança para sua vida. Vou aceitar. Outro cavaleiro, Cavaleiro de Espadas, a Rainha de Espadas e o Sete de Copas. E no fundo, a Estrela. Bom, então para finalizar a mensagem, é para que você, de fato, trabalhe o seu processo de cura, né? Aqui nós temos a carta da Estrela. E aqui, uma outra mensagem, que neste processo, por exemplo, a mensagem inicial que nós temos aqui, você possa escrever uma carta para sua criança interior, né? Então você pode também usar a sua criatividade para, nesse seu processo de cura, de trazer a sua essência à tona, você pode... Vamos pensar, por exemplo, na criança, né? A criança, ela é muito expressiva, toda criança, assim, é muito difícil, mas quase toda criança gosta muito de pintar, de desenhar, gosta muito de lidar com o mundo criativo, sabe? E aqui eu tenho a carta da Imperatriz, que nesse deck chama a criatividade. E ela tá cruzando pra mim com todas as questões que eu mencionei sobre a carta, sobre o seu processo ele ser minucioso, enfim, utilize de várias opções para que você possa trabalhar o seu processo de cura, mas para que ele seja leve também, traga mais criatividade para ele. Então, assim, se for possível, você talvez ter um caderno. Eu vou dar uma dica aqui, né, para quem tá no processo de autoconhecimento, de cura da criança interior, enfim. Para quem está nesse processo, você pode, ou até mesmo para que você deseja entrar nesse processo, você pode comprar um caderno e como se... Vamos pensar lá atrás, né? Lá atrás, quando você era criança ou ali na sua juventude, quantos pré-adolescentes ali não tem o seu diário, né? Já não começa a escrever ali o seu diário e tal. É como se, para você poder trabalhar isso também, você pode ter o seu caderno de autoconhecimento, sabe? Como uma espécie de diário, entre aspas. Mas você pode fazer isso uma coisa pro seu adulto, sabe? Mas sim, você pode trabalhar a criatividade nele, escrever a carta para sua criança. Enfim, utilizar de vários modos. A gente não precisa ficar muito rígido a um modo só de trabalhar a cura das nossas emoções. E, enfim, assim como a medicina é muito ampla, obviamente, né, para trabalhar a cura das enfermidades físicas, com relação às nossas emoções, também a gente pode utilizar de vários meios para que a gente possa se conhecer mais, obviamente com discernimento e sabedoria, né? Para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa lidar com as nossas questões, enfim, né? Trabalhar, a desenhar, pintar, escrever, enfim, utilizar a criatividade mesmo. Isso é uma mensagem específica, né? Agora, nessa outra perspectiva, para a gente finalizar essa mensagem, é de fato que você possa trazer esse fogo interno que há dentro de si, que você pudesse transmutar isso e trazer movimento para sua vida. Então, se nesse momento você se encontra parado ou parada,
preso no tempo, como se a sua vida tivesse parado por causa dessa questão específica, o convite é para que você venha trazer ação. Os cavaleiros, eles falam de ação, né? E eu penso muito que quando você traz ação para sua vida e você traz mudança para sua vida, você também traz a justiça para sua vida. A Rainha de Espadas, ela é muito analítica, né? O Rei de Espadas, ele fala mais sobre essa questão da justiça e tudo mais, mas eu levo a Rainha de Espadas como uma rainha muito justiceira, ela é muito analítica, ela é muito calculista, ou seja, ela pensa nela, ela pensa nas questões dela, naquilo que também vai ser importante para ela. Então, é assim, tem algo que já não está mais servindo para o meu processo, que já não está mais contribuindo para a minha evolução, eu corto isso e eu vou à frente, eu vou em frente para trazer a mudança para minha vida. Obviamente, de uma forma analítica, de uma forma mais ponderada, né? Mas que eu possa trazer essa mudança. É o equilíbrio, né? Porque quando eu tenho aqui os cavaleiros, eles falam, sim, do agir, mas é como se aqui parece que eu tô me conectando com alguém que já protelou e já adiou muito. Já adiou demais e agora tá num ponto em que as emoções estão tipo um turbilhão, sabe? Então, aqui o convite, além de tudo isso que já foi mencionado, é para que você possa trazer ação para sua vida, transmutar todas essas questões internas que estão te causando esses conflitos e até mesmo todas essas questões que eu mencionei mesmo, transmutar isso para que você possa trazer atitude para sua vida. A atitude de fazer uma coisa diferente, de arriscar nessa questão específica que você deseja arriscar. E você pode levar isso para sua vida, né, da forma que mais fizer sentido para você. Transmutar, Saint-Germain, transmute. Transmute o que hoje tá muito difícil para você em atitude para você trazer mudança. O que mais? Qual o conselho final, por favor? Com os Guardiões da Luz. Moria. O universo está com você. Vista-se de proteção e de amor. Aqui nós temos Lord Shiva. Transcendência. Erga-se. Honre a sua força interior. Passos estão sendo dados, dance com o universo. E no fundo, Paulo Veneziano. Então aqui nós temos a presença do primeiro raio, o terceiro raio também, da grande fraternidade, né? Experienciando a graça. Compartilhe os seus dons com amor, com graça. Ondas de inspiração e amor estão vindo até você. Exatamente isso, né? Essa carta me lembra, o Paulo Veneziano me lembra muito a carta da Imperatriz, que é a criatividade, né? Que é a arte, é o mundo mais sensível, o mundo artístico, o mundo mais receptivo, né? É o mundo, a criatividade. O 3 é a Imperatriz mesmo, né? E aqui quando eu mencionei, né, no fato, por exemplo, de você poder trabalhar o seu processo, ou até mesmo trazer a leveza e nesse processo todo que esteja talvez muito difícil, que possa vir a ser talvez desafiador em algum ponto, que você possa, neste processo, ainda assim trazer as expressões artísticas para sua vida, sabe? E aqui, mais especificamente, se essa, aqui é um detalhe, pra gente finalizar essa leitura, se essa mudança, ela diz respeito sobre uma mudança de carreira, no caso, se você já trabalha com uma carreira específica que diz respeito mais a algo mais burocrático, enfim, e não seja mais artístico, e você tem o desejo de transicionar de carreira, de trabalhar mesmo com esse mundo artístico, aqui o convite é para que você sim, assim o faça, dentro das suas perspectivas, obviamente, e que você possa compartilhar os seus dons ao mundo com graça. E você pode começar aos poucos, né? Se aqui a gente está falando especificamente de uma transição de carreira, você pode começar aos poucos. É aos poucos, nenhuma transição é de uma vez.
Você pode começar aos poucos. Então, por exemplo, se você tem dons artísticos, comece mostrando ao mundo os seus dons artísticos. Tente superar este medo. Hoje em dia a gente tá precisando muito disso, principalmente na internet. Então é isso. De alguma forma, eu desejo ter te ajudado com essa mensagem, que você possa se arriscar, se curar, obviamente, em primeiro lugar, mas não fique esperando demais esse processo de cura, porque a cura ela vai acontecendo no meio do caminho e a gente sempre vai ter coisa para olhar. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu não lembro de quem que é. Ah, é da Nise da Silveira, né? Não se cure além da conta, sabe? Deixe um espaço para o seu lado criança, entre aspas, da criatividade, da leveza. Deixe um espaço para ela vir à tona. Mas para que você possa permitir que ela venha à tona, você precisa olhar para ela lá de trás e curar o que lá atrás nela foi rejeitado. É isso, se para você tiver feito sentido e tiver te ajudado, eu peço para que você possa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E um abraço, nós nos vemos!